Assista a seguir Passos da Fé. Noite. Tudo bem, Fer? Tudo bem, Tati? Tudo bem, graças a Deus. Hoje nós temos uma presença muito especial aqui no programa, né? Boa noite, Padre, sua bênção. Boa noite, Fer. Boa noite, Tati. É bom estarmos aqui, você que nos ouve aí de casa. Uma boa noite neste retorno do trabalho. Vamos, então, apresentar esse programa, Passos da Fé, com muita alegria. E creio que vai ser uma noite frutuosa de aprendizado. Assim, nós também estamos com o objetivo neste programa falar um pouquinho sobre a catequese, sobre o momento e a importância que está se aproximando, né, que é o Natal. Mas antes de iniciarmos, vamos falar um pouquinho sobre a importância... Acabou? Ó, vamos lá, vamos retornar aqui. Quer voltar às gravações? Então vamos continuar, gente. O programa é assim mesmo, é ao vivo. Na verdade, esse programa aqui é gravado, né? Mas nós vamos iniciar aqui novamente o programa. Antes da gente, né, do padre começar a falar, padre, se apresente para nós, para o pessoal que está de casa, né? Quem não conhece o senhor se apresente para o pessoal. Então, sou o Padre Saulo, da Paróquia Santa Terezinha, do Menino Jesus, ali na Vila Alta. Sou o vigário, né, do Padre Ronaldo, juntamente com o vigário Padre Gilberto. Então, é uma alegria estar aqui com vocês e, nesta noite, podermos viver junto este programa e falar um pouquinho sobre a fé da nossa igreja, a fé que nós professamos, a fé que nós alimentamos no nosso coração e que nos ajuda a dar passos neste caminho na qual nós desejamos encontrar e contemplar a face de Deus. Então, é uma alegria estar com vocês, é uma alegria estar com você, Fernando e Tati, neste programa, nesta noite. Isso aí, gente. Ó, aqui, vocês não têm noção que a gente fez para esse programa estar ao vivo hoje, né, gente? Olha, é coisa de Deus mesmo. A gente falou, não, o Padre Saulo vai vir e esse programa, com a graça de Deus, vai acontecer, né? Mas é isso aí, o programa está sendo gravado, né? Mas vai ser transmitido hoje, né, na segunda-feira, à noite, ao vivo para vocês. Né, Fer? Sim. É bom a gente sempre ter uma carinha nova. As pessoas em casa estão acostumadas com a nossa voz, né, Tati? Muitas vezes, aquilo que nos falta também, gente, a nossa vida é uma vida de buscas, de estudo, de realmente correr atrás daquilo que muitas vezes nós deixamos passar na nossa vida, né? Muito supérfluo, muitas coisas, aprendizados rasos. Então, hoje, para nós começarmos esse tempo com firmeza, com muita autoridade dentro da nossa casa, que Jesus encontre realmente, né, que nós encontremos o sentido desse tempo tão importante para a nossa igreja, fomos nos respaldar na presença do Padre Saulo e agradecemos desde já a presença, né, todo o tempo que ele nos aguardou hoje, só Deus sabe, né, mas que Deus possa desde já continuar abençoando o seu legado. Padre. Pode ficar tranquilo que é tudo providência de Deus, tudo concorre para aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, pode ficar tranquilo que Deus providenciou e era do jeitinho que Ele tinha pensado, né? Às vezes a gente programa, se organiza, coloca metas e objetivos, mas sempre o percurso vai sendo transformado e aperfeiçoado. E muitas vezes não vai dar certo e nós não vamos entender de fato, mas Deus, Ele tem os seus desígnios, né? Então, eis-nos aqui, né? Eis-me aqui, né? Vamos fazer igualzinho a Virgem Maria, né? Sempre fazer a vontade de Deus. Com os transtornos, com os equívocos, né? Com os erros, a gente vai nos aperfeiçoando, nunca desistindo
de dar um passo a seguinte, né? E é isso que é o nosso programa, né? O Passos da Fé. Sempre dar o passo seguinte, não desanimar, não desistir e prosseguir, né? Eis-me aqui, faça-se-me segundo a vossa palavra. Eu creio que nós podemos já, então, fazer este momento de oração, já colocando no coração de Deus, nos colocando na presença do bondoso Deus que nos acolhe nesta noite. Também queremos agradecer a bem-aventurada Virgem Maria, que nos trouxe o nosso Salvador e nos trouxe a perfeita alegria. Tracemos sobre nós o sinal da cruz de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nos colocando assim na presença de Deus, rezemos nesta Ave Maria pelas famílias, por este tempo do Natal, deste tempo do Advento que nós vamos viver, que possa ser um fecundo tempo de aprendizado e que a escola de Maria, a escola de José, a escola da Sagrada Família de Nazaré nos ensine a sermos bons pais, a sermos boas mães e também não nos deixe apagar no nosso coração aquele desejo primeiro que nós recebemos da igreja, o batismo, de sermos chamados filhos de Deus, que nós não esqueçamos que nós somos filhos amados de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 E vamos agora sim, com a bênção, né, iniciar o programa da melhor maneira. Gente, no programa passado, que foi transmitido também, eu e a Fernanda, a gente comentou um pouquinho sobre essa preparação do Natal, como se preparar em família, né, como preparar o seu coração para vivenciar essa época tão bonita, uma das mais importantes também, né, para a igreja. E a gente comentou um pouquinho sobre as novenas, sobre preparação na novena, né? Comentamos um pouquinho sobre a história de São Nicolau, né? Sobre você comentar com a criança, a história de São Nicolau. Mas hoje realmente a gente quer dar continuidade, né, a este tema, mas também comentando um pouquinho sobre o Advento, né? Atualmente nós estamos vivendo, nesse dia que está sendo gravado o programa, né, numa sexta-feira, quinta-feira, nós estamos vivendo o tempo comum, né? Mas em breve irá iniciar, né, padre, o tempo do Advento também, né? Então, assim, como que a gente pode, como que nós cristãos podemos preparar o nosso coração para realmente vivenciar esse tempo com entrega, né, também com renúncias, né, esse momento tão lindo do Advento? Então, é importante nós, católicos, uma coisa que nós precisamos aprender, talvez voltar à nossa catequese, revisar algum aprendizado ainda que a igreja sempre tem a nos ensinar. E a igreja tem uma plena sabedoria. É de conhecermos, né, o ciclo litúrgico. É a partir dali que nós vamos começar a nossa catequese, porque dentro do ciclo litúrgico, aonde se completa todo um tempo próprio e os tempos específicos que nós vamos viver. Por exemplo, nós estamos no tempo comum. Então, o tempo comum são 34 semanas, né? Então, se encerra na 34ª semana com a solenidade de Cristo Rei do Universo. Então, nós já vemos, né, a importância do ciclo litúrgico, porque o ciclo litúrgico, né, o tempo litúrgico, ele nos coloca a centralidade como Jesus Cristo é o centro de toda a liturgia. Não tem como nós tirarmos Jesus do centro. Então, ali encerra o tempo comum, né? Por isso que nós usamos o paramento verde. Então, muitas vezes, alguns sacerdotes no início, tanto da homilia dentro da missa, ele sempre vai repetidas vezes, né? 32º domingo, estamos no tempo
comum, o ano, e também hoje o padre está usando os paramentos verdes. Então, sempre nós termos, como católico, termos esta atenção por símbolos. Os símbolos nos remetem a algo, o tempo próprio. E é importante nós vermos também, dentro da liturgia, que neste final do tempo comum, as leituras sempre ocorrem para o tempo último, ou seja, a parousia, o retorno. E finaliza com Jesus como o centro deste retorno. E depois nós vamos dar o passo seguinte, que seria o início do tempo do Advento. Então, o tempo do Advento são 4 finais de semana, né? Primeiro domingo, segundo, terceiro e quarto domingo, que vai nos levar a introduzir nesta solenidade do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Encerramos aqui o tempo litúrgico com Jesus Cristo, Rei do Universo. A Ele a glória, o poder e a realeza. Ele é o centro. E depois nós começamos a liturgia com o novo tempo. Lembrando aqui que dia 25 de março nós temos a anunciação de Nossa Senhora. No anúncio da encarnação do Verbo no seio da Virgem Maria, ali começa já a vinda de Jesus. Então, nós estamos esperando, 25 de dezembro completa 9 meses. É hora de nascer. É hora da alegria perfeita vir ao mundo. Então, Jesus, ele vem, ele se encarna na nossa natureza humana, através de Nossa Senhora. Por isso que a aparição do anjo Gabriel a Nossa Senhora, ali começa o mistério da nossa fé. Jesus que anuncia e escolhe uma mulher preferida, escolhida, privilegiada e separada para trazer o seu filho ao mundo. Deus pensou nesta encarnação. E depois nós temos, então, no dia 25, Nossa Senhora da Natividade, porque é o nascimento de Jesus. Então, durante estes 4 finais de semana do tempo do Natal, do Advento, nós vamos, então, nos preparar para receber Jesus. No primeiro domingo, né, dentro do ciclo litúrgico do tempo do Advento, usa-se metodologias. O primeiro domingo nós vamos falar sobre vigilância, porque a parousia, vigiai e orai, não sabeis o dia e a hora. No primeiro domingo, então, nos chama a vigilância, vigiar, orar, estar atento, para que nós nos preparemos para aquele que há de vir. E é interessante que a vigilância, nesse sentido, não nos remete ao fim, por exemplo, o segundo retorno de Jesus, mas ao nascimento. Então, a vigilância para olhar para a manjedoura, estar atento para a manjedoura. No livro O Verbo se fez carne, do Papa Bento XVI, ele vai nos falar, né? Por que Jesus se encarnou na nossa natureza? Por que o Verbo se fez carne? Porque nós podemos, assim, participar da natureza divina. É através da vinda do Filho de Deus que nós podemos novamente participar da natureza divina. E dentro deste primeiro domingo do Advento, nós vemos então, né, vigilância. E quando nós olhamos para o tempo da Quaresma, nós também temos esta realidade de ficar vigilantes. Mas aqui, esses 2 tempos, eles têm uma distinção. E esses 2 tempos nos chamam a vigilância, a penitência, ao jejum, à caridade. E esses 2 tempos também, tanto o tempo do Advento quanto o tempo da Quaresma, a cor litúrgica sempre vai ser a cor roxa. A cor roxa nos chama o quê? A penitência, o recolhimento,
a ter um momento mais de oração intensa, mas também uma coisa muito importante na cor roxa, a humildade. Sermos humildes. Por quê? A humildade de se entregar na cruz, a humildade de descer na nossa natureza humana e nascer numa humilde manjedoura. Jesus, ele entra muito humilde e ele sai muito humilde. Ele entra com nada e sai com nada, mas este nada, ele nos eleva à dignidade de uma vida divina. Por isso que muitos detalhes que nós podemos observar dentro da liturgia, dentro desse ciclo litúrgico. Esse primeiro domingo, ele já nos leva à manjedoura, vigilância, que nós devemos vigiar olhando para Jesus que vai nascer. E Jesus que tem que nascer numa realidade que é o meu coração, que está vulnerável do pecado, das misérias, das indignidades, e que realmente esta manjedoura que é o meu coração, que tem que recepcionar Jesus. É o coração que eu preciso colocar mais que aberto, escancarado, e ser esta manjedoura para recepcionar Jesus. Depois, no segundo domingo do Advento, nós vamos ver também uma realidade de voltar à esperança, à fé. E também nós vamos ver que é necessário nós fortificarmos a nossa fé e a nossa esperança. E no terceiro domingo é o domingo da alegria, da verdadeira alegria. No tempo da quaresma, domingo Gaudete. E no tempo, o terceiro domingo do Advento, domingo Letare, domingo da alegria. A perfeita alegria se fez presente entre nós. A perfeita alegria vai nascer Jesus, nosso Senhor. O divino menino Jesus que se fez tão pequeno, mas se fez pequeno para nos tornar grande. E a liturgia, alguns domingos anteriores, nos falava, né? O perfeito presente que Deus nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E assim nós somos. É por causa de nós, é por causa desta natureza criada por Deus, que Deus envia o seu Filho. E aqui é a presença da alegria, da perfeita alegria. Fazendo uma distinção entre o tempo do Advento e o tempo da quaresma, que são dois tempos próprios para penitência, nós vamos ver que esta realidade do tempo do Advento, nós devemos viver de uma forma mais para fora, alegre, espontâneo, com muita discrição, mas nós vamos ver o acontecido que está ali na manjedoura. E no tempo da quaresma nós vamos ver aquele momento de dor. Então é mais recolhimento, mais interiorização. E eu vou refletindo aquele que entrou de uma forma tão plena, tão pequena, e se entregou no madeiro da cruz. Então vivamos bem este tempo da quaresma, vivamos com muito fervor, com muita alegria. Por isso que esta primeira parte do programa dei prioridade para falar um pouquinho sobre o ciclo litúrgico. E esses dois grandes tempos, né? Primeiro, o grande e maior tempo, que é o tempo comum, que é 34 semanas. Depois, o tempo do Advento, né? Encerrou o ciclo litúrgico com a festa de Cristo Rei do Universo e começa então um novo tempo litúrgico com o primeiro domingo com o Advento. E aí depois nós vamos, depois de 4 semanas, viver o nascimento de Jesus, o nosso Salvador, o divino menino Jesus que nasceu num simples pobre presépio. Então é assim que a gente vai
aprendendo um pouco mais sobre a nossa fé. É isso aí, né, Fer? Que bela explicação e catequese, né? O padre explicou muito bem para a gente sobre o tempo, né, as cores. Eu me recordo que foi feito um programa Passos da Fé também explicando um pouquinho sobre o tempo, né, o tempo do Advento, vários, né, os tempos, os anos, né, dos livros. E também, se você quiser, enquanto o padre falava, eu fui lá, peguei o celular e busquei na internet, para você visualizar um pouquinho isso que ele falou também. Só colocar lá na internet calendário litúrgico. Mostra certinho, não sei, acho que a câmera não vai focar, mas mostra certinho o calendário, né, com as semanas, tudo certinho que o padre explicou para a gente. Mas é muito bom, né, Fer, a gente ouvir um pouquinho realmente mais a fundo, né, e entender o momento da gente realmente vivenciar o tempo do Advento e depois ainda o tempo do Natal, porque as pessoas acham que quando acaba o dia 25, acabou o Natal. E não é bem assim, né, padre? Não, o Natal ele continua, porque a missão de Jesus não está simplesmente na manjedoura, mas ela se estende até o Calvário. Por isso que a missão da entrada do nosso Salvador na manjedoura, ali começa a missão dele. A missão já, na verdade, na encarnação, no envio, né? E depois a missão de Jesus se estende até o Calvário. Por isso que esses dois grandes tempos, né? Eu fico assim meio em dúvida de qual tempo que eu gosto mais, o tempo do Natal ou o tempo da Quaresma, que é ali a morte de Jesus. Os dois grandes tempos do tempo litúrgico, esses dois momentos que a gente deve viver intensamente, com muito fervor, com muita fé. E olha, a Igreja Católica é rica. Se nós conhecêssemos um pouquinho, tivéssemos noção de sermos... Porque o católico, muitas vezes, ele não é curioso, né? Não procura. E aí fica só no supérfluo e não se aprofunda naquilo que é necessário para crescer no conhecimento da igreja, né? Ai, padre, o senhor está falando isso, mas eu conheço. E aí às vezes as pessoas confundem uma coisa aqui, em viver a sua fé e ficar olhando para a vida do outro. Entre os dois, meu filho, viva a sua fé, porque a sua fé é tudo. Se você olhar para a vida do outro, você não vai viver a sua fé. Então, viva a sua fé com profundidade e se lance nesse mistério. Porque o presépio, ele nos mostra esse cenário. Aqui o presépio, né? As pessoas, quando a gente olha o ciclo litúrgico, a gente também vai ter uma compreensão que vai nos introduzindo a uma realidade, a um mistério, a um símbolo que vai nos acorrer, logicamente é Jesus, que continua sendo o centro e não pode deixar de ser o centro. E é interessante porque às vezes as pessoas começam a montar o presépio, o padre passa na avenida e já percebi, né, que é bonito colocar os símbolos, né, os pisca-pisca, sim, já é uma preparação. Mas se nós formos olhar, por exemplo, no ciclo litúrgico, dia 1º de novembro, dia 2 de novembro, dia de Todos os Santos e dia de Finados. Então, temos que esperar um pouco mais, eu acho que seria, a metodologia seria essa, né? Observando e compreendendo, a gente poderia esperar um pouquinho mais, de não montar logo no começo de novembro, né? Porque ainda estamos ali, né? Vivendo a mística de Finados, né? Então, que é um momento também próprio, depois de Todos os Santos. Então, vamos ter esta atenção também de quando montar o presépio, né? Geralmente, a igreja orienta, né? Mas aí fica a critério
dos costumes também que se foram criados dentro da família, né, de cada família particular, dentro das comunidades. Mas a partir do primeiro domingo do tempo do Advento que nós vamos montando. E é interessante, Fernanda, você que tem 2 crias aí, né, o Telzinho e o Davi, uma metodologia que nós também podemos usar, que geralmente a gente monta um presépio, já faz todo o cenário, né? Sim. Já colocamos todas as imagens dos magos, do pastor, depois também de São José, Nossa Senhora, sim, dos animais. Mas seria interessante também nós, quando tem bastante filho em casa, ou 1 ou 2 ou 3, seja lá qual for, mas o cuidado, por exemplo, vamos montar o presépio, né? Primeiro monta a casinha ou a gruta, seja lá a estrutura que for, e vai introduzindo peças por peças. Primeira semana, segunda semana, entende? Por quê? Tem a oportunidade de o pai e a mãe, que são os primeiros catequistas dentro do lar, ir falando de cada imagem que vai ser introduzida dentro do presépio. E aí os filhos, eles vão sendo catequizados, os filhos vão vivendo a espiritualidade e o sentido da importância do presépio, né? Por exemplo, os 3 reis magos entram em cena, aí coloca a estrela, né? Então se faz uma catequese voltada aos 3 magos, a estrela que os conduziu, né? Depois os animais, depois a Virgem Maria, depois São José, né? E o pastor também. Então vai se introduzindo de forma progressiva, um por vez, porque a gente tem a oportunidade de o pai e a mãe viver esta mística juntamente com o filho, e essa família ser catequizada no que é o presépio. O que é o presépio para nós? E nós vamos vivendo, então, aquilo que é próprio da nossa fé. Legal. É bom a gente sempre, o senhor falando, né? A nossa preocupação hoje, a gente pensa, quando éramos nós, parece que a superficialidade, assim, para nós, atingiu um patamar bom. Mas hoje nós, para preenchermos todo esse entendimento das nossas crianças, com tudo que elas têm de contato, é preciso que a gente corra atrás e estude profundamente. E, principalmente, né, a gente só ama aquilo que conhece. Então, olha que bela oportunidade que a gente está tendo de conhecer mais profundamente um tempo da nossa igreja e realmente vivermos, né, muito mais do que sabermos sobre o tempo. Às vezes a gente chega na missa, está lá acendendo uma velinha e pronto, a gente pensa que é só aquilo, é só o colorido. E não, nossa igreja é rica de detalhes, o porquê, para quê, né? Olha só, vem os filhos para fazer com que a gente preencha essas lacunas, porque eles também não é uma simples resposta que vai caber ao coração deles, vão ficar os questionamentos. Sim. E que eles tenham e que nós preenchamos, né, na nossa casa. E uma coisa que o padre estava lembrando é a coroa do Advento. Agora, com a vinda da pandemia, né, que foi algo muito negativo, mas de uma forma mais objetiva, se levou a coroa para as famílias. Então, além da catequese de introduzir peças por peças no presépio, nós também podemos alimentar no coração deles a chama da fé. Então, a coroa do Advento pode ser introduzida no lar também. Então, eu não sei se aqui nas lojas terão disponíveis, mas sim, possa fazer a aquisição para que você possa, dentro do lar, com a família, ir acendendo cada velinha também, se preparando. Por quê? Cria, além de uma espiritualidade, cria também a expectativa, aquela espera. Papai, mamãe, nós estamos esperando Jesus que vai nascer no presépio. Então, no dia de 25, a hora que já acendeu a 4ª vela, já introduziu todas as imagens, está esperando aquela única
e grande imagem, o divino menino Jesus. E nesse momento que pode se fazer aquela grande ceia do Natal, né? Aquela grande partilha. Então, é passos graduais que a gente vai, né, dando, né, os passos da fé, que nos leva à manjedoura e depois da manjedoura nos leva ao Calvário. Então, vamos alimentando. O padre também vai lembrar aqui, às vezes nós damos tanta prioridade para as coisas supérfluas e usamos esses símbolos simplesmente por vaidade. Por vaidade. Não façam isso. Usem esses símbolos do presépio, da árvore, a coroa do advento, lembrando que ajuda você a ser mais de Deus. Não é coisa para ser usada como uma superficialidade, uma coisa artificial. Não, isso daí é a mentalidade comercial. Não vamos cair nessa. Vamos viver verdadeiramente o mistério da nossa fé nesses símbolos, porque a igreja é feita de símbolos que nos ajuda a alimentar a chama da fé, que nos ajuda a olhar para Deus, os santos, as imagens dos santos e de todas as outras imagens e símbolos, não estagna ou para em si mesmo, mas sempre nos aponta, nos leva para Deus, né? Para não dizer, é idolatria, é uma festa pagã. Não é festa pagã, porque a igreja, já no século V, ela vivia essa realidade do paganismo, e tantos santos entraram, né? Esses dias celebramos São Leão Magno, um grande papa, doutor da fé, que combateu uma heresia do arianismo, que diminuía a figura de Jesus Cristo, falando que Jesus Cristo não era Deus. Por isso que teve, então, essa defesa da fé. Então, não é uma festa pagã. Foi elevada, sempre o paganismo, a igreja, né, tira o pagão e coloca uma realidade cristã. E Sol Invictus, né, era a festa que era cultuada, que era uma festa do paganismo, mas veio o sol da justiça, que é Jesus, que nos foi enviado para nos salvar. Este Jesus foi enviado e ele é o sol da justiça. É uma festa cristã. Vivamos como católicos, não vivamos como pagão, utilizando de adereços supérfluos, mas com profundidade aquilo que nós professamos. Isso aí. E, padre, o senhor falando um pouquinho dos símbolos, né, me remeteu, há um tempo atrás, eu acabei fazendo uma coroa do advento. Eu fui lá na papelaria, eu mesmo comprei, né, para fazer a guirlanda, tudo bonitinho, e fiz a coroa do advento, comprei as velas e fiz bonitinho. E realmente hoje a gente tem uma visão diferente e vivencia de uma forma diferente, né, sobre a história de São Nicolau. Esses dias eu e a Feira, a gente segue uma mesma mãezinha, também católica, né, lá de São Paulo, e ela postou uma coisa tão legal para nós que temos filhos, que ela comprou aquelas moedinhas de chocolate. Sabe aquelas moedas que grudam, aquele chocolate que gruda no céu da boca mesmo? Ela comprou aquelas moedinhas e ela recorta ali a imagem de São Nicolau e coloca nas moedinhas. E ela vai explicando um pouquinho sobre a história de São Nicolau, né? E ela dá uma moedinha, 2 moedinhas para cada criança, para explicar. E no dia de São Nicolau, que é o dia 6, né, de dezembro, ela realmente conta a história, tem um filminho na internet, para quem tem criança, é muito interessante, está passando, explicando, porque, como o padre falou, hoje em dia, infelizmente, com o consumismo, com essas realidades atuais, né, a gente consegue ver somente ali a parte de comprar, preciso comprar, e preciso comprar uma árvore, preciso comprar uma guirlanda, e preciso comprar não sei o quê para enfeitar a minha casa. Porém, você tem que voltar com o olhar de realmente o centro. Qual é o centro? Qual é o verdadeiro sentido desse Natal?
Qual o verdadeiro sentido? Para você se preparar para esse Natal, você não tem que renunciar a muitas coisas, abrir o seu coração, fazer um belo exame de consciência para você fazer uma bela confissão. Então, realmente, qual que é o centro deste Natal? O centro não é só a gente ir lá, adquirir presente. Eu gosto muito de ganhar presente. Você gosta, Fer? Também. Também gosta, Padre? É bom, né? É bom ganhar presente. Só que tomemos muito cuidado para isso, né? Que nós podemos voltar o nosso olhar realmente, nós cristãos, vivenciamos dessa forma, realmente de uma forma intensa, de uma forma verdadeira, de entrega, de renúncias também, como eu e a Fer conversamos no programa passado, né, Fer? Sim. Na ceia de Natal, a maioria das casas, né, faz muita comida, aquela exuberância, mas, poxa, voltemos nosso olhar também para aquelas pessoas necessitadas. Sabe, que no momento de você ver tantas coisas bonitas na mesa, querer comer tudo de uma vez e cometer o pecado ali da gula, que você realmente volte o seu olhar também para aquelas pessoas carentes que não têm um prato de comida. Para não só na ceia de Natal, isso eu não estou falando na ceia, eu estou falando todos os dias. Né, Fer? Pessoas que não têm o que comer, não têm, às vezes, uma água para beber. Então, que você volte o seu olhar a essas pessoas carentes. Não só nessa época festiva de Natal, mas sim todos os dias da sua vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, Fer? Tem. Eu acho que tudo que a gente coloca como propósito no nosso coração de vivência, o padre falava daquilo que nos ampara, né? Aquilo que a nossa fé nos contempla. Se nós vivêssemos dentro do nosso coração, diante de tudo, dessa prática assídua, nós encontraríamos lugar para aquele ato concreto, né, de realmente dar valor àquilo que realmente é importante. E a gente fala muito de crianças porque nós somos mães, né, Tati? O padre aí tem um legado de filhos, né, espirituais. Então, assim, a nossa preocupação de fazer diferente, gente. Então, você na sua casa, qual é o nosso convite hoje, né, do nosso propósito com esse programa de trazermos o padre aqui? É de dar sentido àquilo que muitas vezes a gente só vê acontecer. Ou muitas vezes a gente nem aprendeu, né, na nossa casa, ou a gente quer começar a colocar em prática. Então, você que não aprendeu, ou você que estava vivendo supérfluo, como todos nós um dia vivemos a catequese e às vezes, padre, fazemos a crisma e saímos correndo da igreja, né? Por muito tempo, agora nos é exigido uma postura diferente, né? Nós precisamos fazer a diferença. Gente, hoje o mundo exige de nós que sejamos luz onde quer que nós estejamos. Então, seja na função de mãe, esposa, filha, aonde quer que nós estejamos, na faculdade onde você está, onde eu me encontro, como eu busco ser nessa diferença. Por quê? Os tempos podem ser difíceis, podem ser maus, mas se a nossa fé, se aquilo que o padre falou e ainda enfatizou, temos de viver aquilo que nos faz sentido. E o que nos mantém de pé? Servir. O servir te mantém de pé? O servir a quem? A sua casa, primeiramente, a sua família. Faça esse propósito de fazer diferente dentro da sua casa. Hoje nós somos exigidos, talvez, por termos filhos, né? Como nós queremos que com eles entendam todo esse sentido diferente, mas realmente de busca, de estudar. O padre, com certeza, ele não parou no seminário seus estudos, assim como nós, todos os dias, temos que buscar complementar aquilo da nossa fé. Então, está aí fazendo uma pós-graduação, né, padre? Sim. Então, assim, nós estamos em busca de conhecimento, de nos aprofundarmos a cada dia. E é assim a nossa postura. Saber de Deus, gente, muito mais do que abrir o nosso coração, é amar aquilo que se conhece. Eu nunca tiro isso da minha cabeça. Né? Santo Agostinho, olha só, a referência. De nós buscarmos conhecimento. E hoje nós estamos aqui com essa aula de catequese, né, Tati? Eu acredito assim que a oportunidade que nós temos de estarmos com o sacerdote perto de nós estão acessíveis a nós de uma forma assim, de coração aberto, de estarmos aqui para quê? Fazermos a diferença nesse advento. Comece hoje. Né? Não deixe para começar. Por que nós estamos falando hoje, antes da festa de Cristo Rei, né, padre? Para a gente não deixar para a última hora
E daí, ai, não deu tempo. Nós que temos filhos, tem tantas atividades na internet. Tem o material pronto, muitas vezes é uma apostila que você pode comprar na internet, que vai ter lá a árvore de Jessé, com propósito todos os dias. Então, assim, comecemos, gente. O nosso tempo de preparação, eis aí, está batendo a porta o tempo do advento, é a hora, chegou a hora. É alimentar a fé, né? É manter a chama da fé acesa. Essa sempre a oportunidade de cada dia nós buscarmos aprender um pouquinho mais. E aprendendo mais a gente vai tomando gosto em viver aquilo que é a realidade e o contexto da minha fé. Olha só, quando nós colocamos em prática de estar mais atento ao tempo litúrgico, nós vamos permitindo observar os detalhes que é nos apresentado, que até mesmo dentro da liturgia, das leituras da palavra, tanto a primeira, a segunda leitura, o Salmo e o Evangelho, ele está de acordo com o tempo próprio. E é interessante que a oportunidade de nós observarmos o tempo litúrgico, o ciclo litúrgico, a mudança de cada tempo e viver a proposta que é nos apresentada pela igreja, é a oportunidade de nós alimentarmos as 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. E assim a gente vai crescendo mais e mais em querer não parar. A crisma não é o momento de parar, mas é o momento de continuar a nossa missão. Deus nos chama para uma missão maior. Quando nós estamos na missa, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Termina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Padre diz: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Nós somos enviados com esta bênção sacerdotal para uma missão maior. A missão dentro da família e a missão na sociedade. Nós temos uma missão a cumprir. Nós somos os porta-voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Na nossa casa, dentro de um contexto familiar, com a esposa, com o esposo, com os filhos. E na sociedade, que seria ali o trabalho, e no geral, somos outro Cristo, nós não podemos esquecer isso. Por isso que viver bem este tempo próprio que a igreja nos propõe, de encerrarmos com essa solenidade de Cristo Rei, e depois introduzirmos dentro de um novo tempo, que é o tempo do advento, e também é importante porque muda o ano, né? Com a primeira semana do advento, muda o tempo. É um ano novo para nós. Não é o mesmo ano civil. Para nós católicos, já muda o ano, é ano novo. Então, nós vamos até entrar nova proposta de leituras do Evangelho, que vai ser o ano B. Estamos no ano A e vamos para o ano B. Então, esses detalhes, eles nos ajudam a vivermos aquilo que nós professamos. Então, a proposta deste programa, a proposta desta catequese é mostrar para você, papai, mamãe, viver bem dentro do vosso lar aquilo que é família, Sagrada Família de Nazaré. Viva no presépio, faça do seu lar o presépio de Nazaré. Faça do seu lar o presépio de Nazaré. Seja você, Nossa Senhora, mamãe, seja você, São José, papai. E lembre que os frutos da graça de Deus foi concedido dentro deste contexto familiar. Aí está o presépio de uma grande família que foi querida e é amada por Deus. Então, introduza a coroa, introduza a árvore, introduza a importância de olhar para a história de São Nicolau, não simplesmente como Papai Noel, que é comércio. Não iluda o seu filho, não engane o seu filho, mas mostre a verdade para ele, né? Vivemos aí a 31 de outubro, né? Muitos pais enfiaram coisas pagãs nos seus filhos,
caricatura de bruxa e outras coisas. É demoníaco isso daí não é bom. Isso significa que o pai e a mãe não passaram pela catequese. Viraram a página da sua vida e colocou no esquecimento aquilo que foi ensinado. Cristão católico, por favor. Né? Já lembrei aqui, já estou falando. Halloween é festa pagã, não é festa cristã. Natal é festa cristã. Não dê um alimento que vai matar a alma do seu filho. Dia 31 de outubro, Halloween, é o dia mais esperado por todos os satanistas no mundo inteiro, para que nesse dia eles façam um ritual invocando o Satã. Aí o papai e a mamãe enfia caricatura de bruxa, diabinho, não sei o que, diabo 4. Não façam isso. Ensine os seus filhos a ser de Deus, e eles são de Deus. Introduza eles no presépio de Nazaré. Vivam bem este tempo do Natal. É uma festa cristã, e alimente a chama da fé dentro do seu lar, dentro do seu coração. Faça do seu coração o presépio de Nazaré para receber Jesus, e receba Jesus no seu lar. Ele é o centro da sua casa, Ele é o centro da sua vida. É isso aí, né, gente? Uau. É muito bom a gente ouvir isso, né? É porque todos nós sabemos, mas por muitas vezes algumas pessoas não vivem, né, realmente. Eu lembro que eu ouvi uma pregação, se eu não me engano era do Frei Gilson, que ele até falava de um livro de Fulton Sheen, que se realmente todo católico, todo cristão vivenciasse a crisma em especial, já sairia da crisma de uma forma diferente, para um servir diferente, para uma doação diferente, né? Então, realmente, se nós vivenciarmos de uma forma intensa, as suas crianças, né, você que leva a sua criança para a catequese, realmente acompanhe também, estude junto com ela, né? Eu e a Fer, a gente estava falando no programa passado que nós temos que ter sempre em casa 2 livros especiais, que é o livro mais lido do mundo, que é a Sagrada Escritura, né, a Bíblia, e também o Catecismo, né? E juntamente com ele você pode complementar com estudos, com livros. Nossa igreja é tão rica de estudos, de cursos na internet. A gente tem um curso, uma plataforma do Padre Paulo Ricardo. Ali tem tantos temas maravilhosos, né, Fer? Tantas coisas lindas. Eu me cadastrei numa plataforma, que não é propaganda, viu? A TV Viva não faz propaganda, mas aqui é legal a gente partilhar um pouquinho sobre isso, para você somar, para você edificar um pouquinho mais os seus conhecimentos, sua vivência, né, sua fé. Mas a plataforma Lumine. Sim. É uma plataforma bonita, né? Lindíssima. Gente, se vocês têm Netflix ou qualquer outra plataforma, exclui tudo isso aí, porque muita coisa ali realmente tem coisas ruins misturadas ali no meio. E essa outra plataforma não, realmente vai edificar a sua fé, vai aumentar os seus conhecimentos, vai realmente voltar o seu olhar um pouquinho mais para Deus, tá? Então, que nós busquemos coisas, pessoas ao nosso redor, né, Fer? Amizades. Sim. Que realmente nos leve para mais perto de Deus, né? E tomemos muita atenção, muito cuidado com o que você vê na internet. Às vezes você já vai lá, compartilha, ou você já vai lá e vivencia aquilo que você vê na internet, mas não é de uma fonte segura, principalmente nessa época do ano agora, também do Natal, né? Muitas vezes você vai lá, lê alguma coisa e já quer falar, o Papai Noel, vamos lá comprar um presente. Não, que você possa vivenciar de uma forma cristã, tá? Que você possa vivenciar de uma forma firme, né, Fer? Sim. Você falando das plataformas, hoje a gente precisa e tem muito acesso. Então, o nosso controle como pais deve ser assim, gente, aguçado. Deve ser porque uma tendência, uma ideologia está ali e eles têm um público foco, que são as crianças. Então, comecemos nós nos policiarmos para vermos o que os nossos filhos estão expostos, né? Tem a Lume, tem a Brasil Paralelo,
né? Lá em casa é a Brasil Paralelo. Eu também já vou buscar a Lumine e vamos começar. Mas lá também existem desenhos selecionados. Então, assim, o menino, com a parte de ser forte, né, de ser o provedor da casa, muito se fala disso, né? As críticas podem vir, mas se fala da delicadeza da mulher estar presente dentro da sua casa, né, diante de todas as realidades que vivemos. Então, assim, realmente, o sentido, gente, é em cada detalhe nós estarmos atentos, né, Padre? Acredito que aquilo que a gente escolhe para estar dentro do nosso lar é aquilo que a gente tem o poder de escolha. Então, pais, você que está aí na sua casa, temos a oportunidade de termos essa escolha hoje, de refazermos. Olha, muita gente faz aquele checklist do ano. Será que eu cumpri isso? Será que eu não cumpri aquilo? Eu também faço. O David é testemunha, todo ano eu coloco lá minhas metas. Dentro disso tudo, está o meu principal plano, que é estar mais próximo de Deus? Será que eu tenho como propósito levar os meus filhos, né, diante dessa fé? Mostrar, gente, muito mais do que falar é nós vivermos. Então, esse é o nosso propósito diante desse programa, nós estarmos aqui diante da presença do Padre Saulo. Nosso coração se enche de alegria pela presença, pelos conhecimentos a nós transmitidos. Acredito que muito mais do que conhecimento, o amor de vivermos esse tempo, a preocupação de, como um pai espiritual, de ter os seus filhos voltados a esse sentido, né? Como é importante uma igreja que realmente tem o seu sentido voltado para o quê? Um presépio na sua casa, uma coroa do advento, né, gente? Vamos fazer o nosso propósito. Uma coisa também que nós podemos colocar, introduzir neste tempo, que é as novenas de Natal. O padre estava aqui, lembrei. A novena de Natal, é importante fazer a novena de Natal também em família, né? Nós temos a oportunidade de sermos agraciados e estamos em tempo de corrigir aquilo que pode ser corrigido. Então, se você não tem essa vivência da fé, essa é a oportunidade de você começar, dar este primeiro passo, né? Tira tudo aquilo que muitas vezes não agrega valores fundamentais e te fazem ser mais de Deus, né? Muitas vezes perdemos com tantas coisas desnecessárias, nós perdemos o nosso tempo em rede social e nós não damos o tempo à nossa esposa, aos nossos filhos, que é o momento que é mais rico e mais precioso, que pode ser investido dentro do lar. Então, aproveitem e vivam intensamente esse tempo próprio que a igreja nos oportuniza para que vivamos assim a nossa fé, né? Viva a fé de uma forma diferente. Viva a fé com o desejo de ser sempre abrasado pela chama do Divino Espírito Santo. Que Deus nos faça firme, né? Agora temos, sim, muitas plataformas que também pode ser investida, mas, de tudo, a prática, ela é o fundamental, né? Porque nós temos os suportes, mas se nós não colocarmos em prática, esse suporte será simplesmente mais um suporte, né? Então, a prática da vivência é o passinho e a fidelidade de cada dia, a perseverança, não desistir. As pessoas no dia de hoje estão desistindo, qualquer coisinha, qualquer coisa eu deixo, eu desisto, eu paro. Entende? Não é bem assim. Eu tenho que ter vida de oração. Eu tenho que todo dia rezar. Eu não tenho que rezar o dia que eu quero, o dia que eu acho que é bom, ou simplesmente o sinal da cruz, um Pai Nosso, antes e depois de dormir, antes de dormir. Não, vida de oração vai muito mais além do que um simples Pai Nosso antes de dormir e depois que acordou, né? Nos atenhamos a ter vida de oração, nos atenhamos de estar mais atentos aos pés e estar aos pés da cruz. Nossa Senhora se colocou inteiramente para nos trazer Jesus, e Nossa Senhora acompanhou Jesus até os pés do Calvário, e ela ficou nos pés do Calvário.
aos pés dos Calvários que nós também somos chamados a estar. É nascer Jesus no nosso coração e é conduzir, acompanhar Jesus até o Calvário, assumindo a nossa cruz de cada dia. Assumindo a nossa cruz, esse Jesus que estava no sacrário, que foi me apresentado e que eu fiz experiência com ele, eu quero viver com ele. Por isso que eu abraço a minha cruz e aos pés da cruz eu quero estar para fazer a vontade de Deus. Que sejamos homens e mulheres, que estejamos abertos. As pessoas parecem que vai ficando tão cega com tantas coisas do mundo, mas vai apagando a sua chama e ficando cega para fazer a vontade de Deus e para ver as belezas que Deus nos concede, né? Nós vamos ficando cegos para Deus porque nós escolhemos a via, o atalho, escolhemos errado. Escolhamos estar na manjedoura e Jesus, Nossa Senhora, vai nos levar aos pés do Calvário, para que nós possamos dar o passo de fidelidade de cada dia e não desistir da grande missão que Deus tem para cada um de nós. Muitas vezes queremos entender os porquês de Deus. Não temos que entender, simplesmente temos que viver. Porque rezamos, seja feita a vossa vontade, e a vontade de Deus prevalece em tudo. Voltemos para o presépio e nele permaneçamos. Amém, é isso aí. Um passo de cada vez, assim como o programa Passos da Fé. Padre, muito obrigada pela presença do senhor, tá? Foi uma honra mesmo. Nós pedimos desculpa por tantos transtornos. Vou explicar rapidamente, a gente comentou no começo do programa, mas não falamos o que é para o pessoal de casa não ficar... Mas o que aconteceu, né? Esse programa está sendo gravado e aconteceu muitos imprevistos para esse programa realmente estar no ar, né? Estar aqui na TV Viva. Demoramos mais de 1 hora para iniciar a gravação do programa, conforme o previsto, né? Nós tivemos uma anja, outro anjo aqui por trás das câmeras também, uma anja lá no master. O ar-condicionado aqui, gente... vou falar já aqui também, ó. Quem é sócio, quem quiser contribuir, nós estamos precisando fazer uma limpeza nos ar-condicionado aqui do estúdio, viu? Quem quiser contribuir para essa limpeza do ar, ou também contribuir com a TV, pode contribuir, porque, ó, estamos suando aqui, né, padre? Deu uma suadinha um pouquinho aqui, ó. Mas é isso aí, gente. Então, com a graça de Deus, os imprevistos acontecem, mas Ele permite que nós estamos aqui, né, levando a palavra de Deus para você. Fer, muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui. Eu também sou convidada, padre. É sempre um prazer estar aqui, tá? Essa obra é nossa e que todos nós possamos contribuir com aquilo que nós podemos, com um pouquinho que nós podemos. Você que é sócio, né? Fidelize a sua contribuição, nós precisamos da sua ajuda. Você que não é sócio, venha fazer parte dessa família de sócios. Seja também um ato de se evangelizar. Se você não está aqui, pode vir também fazer parte dessa equipe. Todos nós somos, né, aqui, trabalhamos em prol do reino. Então, estamos aqui servindo. Venha fazer parte também, venha ser, né, um servo na TV Viva. Mas também você contribuindo, a sua parte de contribuição também faz com que essa obra chegue a muitos lugares, aqueles no quais a gente nem imagina, né? A gente falava aqui de estados, hospitais, presídios, onde a gente não pode estar, a palavra de Deus chega através da TV Viva. Isso aí. Gente, antes do padre dar uma bênção para a gente encerrar aqui o programa, né? Só deixar claro, a Fer, ela é monumento aqui, ó, da TV Viva, viu? Há muito tempo, né, Fer? Desde a época do garagem, várias gravações. Faz um tempo. Graças a Deus. Estive aqui desde a fundação da TV Viva. Quantos anos? 12 anos a TV? Fez 11 anos. 11 ou 12 anos, gente? Alguma coisa nesse sentido. 11. É isso aí, alguma coisa nesse sentido, mas amém. É isso aí, nós estamos aqui, ninguém é profissional, estamos aqui a servir mesmo, né? Padre, o senhor poderia dar uma bênção para a gente? Eu agradeço o convite, Fernanda e Tati, foi muito bom estar aqui com vocês que nos acompanham aí, possa sim ser generosos para ajudar esta obra de evangelização.
é muito importante a gente fomentar a importância desse cuidado para aquilo que vai muito além das câmeras, né? Vai muito além daqui, desse espaço físico. Então, atinge o coração de cada um de vocês que nos assiste. Então, nos ajude, colabore também para esta TV Viva se manter a cada dia nesse processo de evangelização. Então, agradeço de forma muito especial, assim, pelo convite, e fiquei muito feliz de participar com vocês, assim também transmitir esta mensagem a todos que nos acompanham. Vamos pedir, então, sobre cada um de nós, sobre vossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso recaia sobre o vosso lar, sobre a vossa família, para que seja aí este pequeno presépio de Nazaré, onde Jesus, Maria e José nasça novamente e restabeleça esta família e este lar. Que Nossa Senhora, que São José interceda para que este pai e esta mãe sejam fiéis ao Evangelho e anunciem a boa nova de Jesus Cristo. Que os filhos sejam sinal da luz de Cristo dentro deste lar. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Gente, muito obrigada. Deus abençoe. Uma ótima noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.